Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou dar um repeteco aí da mitologia na obra de John William Waterhouse. Fez muito sucesso o primeiro, o pessoal gostou bastante e eu escolhi algumas pinturas a mais para a gente dar uma olhada e analisar também, óbvio, né, a parte mitológica, os mitos que ele escolheu para fazer as suas obras. Só para dar uma revisadinha, então, Waterhouse ele vive de 1849 a 1917 e ele é considerado por muitos um representante do movimento pré-rafaelita. Esse movimento começa em 1848, né, ali um pouquinho antes dele nascer, e ele se envolve muito com esse grupo de jovens pintores considerados rebeldes, né, e que querem fazer uma ruptura com o esquema de pintura da Inglaterra lá da época deles. E eles, para isso, então, utilizam algumas técnicas, né, diferenciadas, que eu não vou entrar nesse assunto, né, porque a gente é leigo, a gente não está falando de técnicas de pintura, mas a gente sabe que os temas que eles escolhem, né, são justamente temas muito míticos e míticos muitas vezes medievais também, né? Aí o mito do rei Arthur, que a gente viu no outro vídeo, é um tema muito recorrente. Eles usam grandes obras como as obras de Shakespeare para se inspirar, né? Para se inspirar justamente dentro das suas obras. E as pinturas do Waterhouse são muito, assim como dos pré-rafaelitas, né? Eles remetem muito ao mundo de sonhos, né? Ao mundo que a gente chama feérico, um mundo de fadas, né? De um outro lugar que não é o lugar comum. As obras que eu escolhi aqui para a gente são todas de domínio público, né? Peguei aqui da Wikimedia Commons, onde tem todas essas obras, inclusive em alta resolução. E elas são todas, então, liberadas para uso. E eu escolhi obras de mitologia. Ele tem obras cristãs, a Anunciação, a pintura que ele faz é maravilhosa. Ele tem algumas pinturas também de Dante, né? Beatriz de Dante, enfim. Eu escolhi os temas aqui para andar dentro dessa linha mítica e para a gente poder falar de alguns mitos, né? E o primeiro, então, que eu escolhi é justamente essa pintura que mostra Pandora abrindo a caixa. Segundo o mito, Pandora foi uma mulher, né, feita pelos deuses aí, né, e a história de Epimeteu e Prometeu, que foi enviada como uma espécie de uma maldição entre os homens. E a maldição justamente é que ela carrega uma caixa com todos os males do mundo. E aqui está mostrando justamente o momento onde ela abre essa caixa e deixa escapar todos os males, né? E o que eu sempre me intriga nesse mito é que lá no fundo o que fica é a esperança. E aí a gente se pergunta, o que a esperança estava fazendo lá, não é verdade? Será que a esperança é uma virtude ou então ela é um mal? É ruim ter esperança? Existem várias formas de interpretar esse mito, essa passagem, né? E eu opto pela parte que fala da esperança, justamente que ela está em todos os lugares, né? Nunca tem só o mal. Você tem algo de bom dentro disso. E a esperança é justamente o que fica na caixa. É como se ela estivesse acompanhando esses males, né, como uma compensação, e ela não sai para fazer o mal, né? Ela fica justamente para dar força para os homens para poderem superar todos esses males. Então Waterhouse escolhe esse mito para fazer essa pintura, e aí algumas dicas, né, para a gente também poder apreciar bem essas obras. Primeiro ponto, procura pelo nome. Sempre que você vê uma obra, né, o nome normalmente dá alguma dica do que aquela obra quer dizer, e aqui ela põe justamente o nome da Pandora, né, o nome da mulher que está sendo representada na pintura. Outros pontos interessantes da gente ver numa obra também são seus pontos de luz e de sombra. E aqui a gente vê a sombra aqui atrás, né, justamente nessa paisagem escura que ele faz, e os pontos de compensação, os pontos de luz, é justamente os ombros, a caixa e os pés da Pandora.
Você vê que o pé dela é branco, ele faz uma linha, né? Então aqui a gente tem, ó, um triângulo, né? Do rosto da Pandora até o joelho, depois para o pé, ele dá uma noção de triângulo, que dá muita harmonia justamente para o conjunto, certo? E a gente tem ela aqui como elemento central, no meio do quadro, que também ajuda no equilíbrio, né? Que é o que faz a gente olhar para uma obra como essa e sentir essa harmonia mesmo quando a gente não sabe exatamente porquê, né? Então tá aqui a primeira obra que eu escolhi para a gente hoje, que é a Pandora abrindo a caixa com todos os males do mundo. O próximo são as ninfas, olha o título, Ninfas encontrando a cabeça de Orfeu. Então estão aqui as duas ninfas e tá aqui, ó, a cabeça de Orfeu. E aí você imagina, nossa, se você não tem essa curiosidade, né, você imagina, meu Deus, que coisa estranha, essas duas mulheres olhando para baixo. E porque a maioria das pessoas não repara que elas estão olhando para um rosto, porque quem não conhece o mito é muito esquisito. Um rosto no meio da água, né, é super estranho. Então, se a gente não conhece o mito, a gente não percebe o que o quadro está falando. Por isso que as artes, né, quando a gente vai estudando literatura, mitologia, pintura, escultura, são artes que elas vão se complementando, porque os artistas eles juntam, né, essas áreas do conhecimento para montar justamente suas obras, né? Então a primeira coisa quando você pega no quadro é você tentar ver o máximo de detalhes possível. Então você fala, nossa, essas duas moças estão olhando para baixo por quê? O que essas duas moças estão fazendo aí? Se a gente entende um pouquinho de mitologia, né, quem está acompanhando aqui o canal já entende bastante, já tem essa ideia de que, poxa, mas elas estão no meio da água, será que elas representam algum elemento, né, que são justamente as ninfas da água? Então a gente tenta ver o máximo possível. E o que a gente pode já ver desse quadro, mesmo sem saber o mito, né, que eu já vou contar para você, não se preocupe não. Elas estão olhando aqui embaixo para uma cabeça, então se eu olho o título eu falo, ninfas encontrando a cabeça de Orfeu, você fala, cadê essa cabeça nesse quadro? Você vai encontrar ela aqui, né? E você vai encontrar do lado aqui a lira, que é justamente o símbolo de Orfeu. Então o que a gente tem, ó? A linha do quadro está aqui no meio e ela pega justamente esse riachinho, ó, que faz a divisão do quadro ao meio. E ele tem dois volumes que a gente fala, né, para fazer a composição, para fazer a harmonia do quadro. Então, os pontos de luz são os corpos delas, né, das duas ninfas. A cabeça dele aqui já está um pouco escondida, digamos assim, porque o quadro ele vem do escuro para o claro, né? Tá vendo aqui atrás essas árvores escuras, né? Tem uma luzinha aqui, outro ali, mas o fundo todo é escuro, que destaca as duas figuras femininas aqui na frente, né? E elas estão olhando, então, para baixo. Estão procurando alguma coisa e elas encontram essa cabeça de Orfeu, que também, se você for reparar, ele está mais ou menos no meio do quadro, né? Então esse riachinho, né, com esses dois elementos, ele também dá uma percepção de harmonia. E aqui esse riachinho, esse laguinho, digamos assim, ele também divide a parte de baixo do quadro e a parte de cima, que é essa aqui da floresta. Então essa é uma análise geral, né? Então a gente sempre procura o tema e os pontos de claro e escuro e a forma que provavelmente está dando a harmonia, o que divide o quadro no meio, né? O que monta os triângulos, o que dá a sensação de equilíbrio no quadro. E quem foi Orfeu, né? E por que essas ninfas estão encontrando então essa cabeça de Orfeu, né? Conta-se que Orfeu perdeu Eurídice, seu grande amor. E Eurídice, então, é levada para o Hades, ela é levada para o inferno, como todas as pessoas que morrem. Só que Orfeu, ele é a base do orfismo, tá, gente? Esse mito é a base do orfismo, que é a religião da Grécia Antiga. Orfeu, ele era um ser muito representante da harmonia, da beleza. Ele toca sua lira, parecida ali com Apolo, que tem sua lira de 7 cordas, né? E quando você trabalha bem com essas cordas, você solta um som harmonioso, belo,
que é justamente a ideia da harmonia de todos os veículos da personalidade, porque Orfeu é esse homem que busca, através da harmonia, chegar ao melhor de si mesmo, chegar à iniciação dentro dessa linguagem grega. E Orfeu, ele morre de amores por Eurídice e resolve descer até o Hades para resgatar a sua amada. E ele faz essa descida tocando sua lira. Diz que, e não pode, tá, gente? Porque Orfeu está vivo e só pode entrar no mundo dos mortos quem está morto. Só que ele vai usando a sua lira, a sua música ela é tão bela, ela é tão fascinante que o próprio Cérbero fica manso. Carontes, né, que leva as pessoas para o outro lado do Rio dos Mortos, se comove ali com a música e aceita levar ele até a presença de Hades e Perséfone. Hades e Perséfone então vira e fala assim: Orfeu, você tá bem errado, você não podia estar aqui não. E ele fala que veio buscar a alma de Eurídice. Lembrem-se que nos mitos as coisas todas representam elementos internos, né? Então essa alma representada por Eurídice é a alma do próprio Orfeu, ou seja, somos nós mesmos entrando, né, no inferno, entrando no mais profundo de nós mesmos para quê? Resgatar nossa própria alma, que é Eurídice. E aí Perséfone se comove com essa história de amor tão maravilhosa que faz um homem descer até os infernos, porque é isso que faz o homem descer aos infernos, né? Amor pela própria alma. E ela consente. Só que você sabe que nem tudo é flores, né? Aí existe uma condição. Fala assim, ó, ela vai te seguir, ela pode sair, não tem problema, desde que você não olhe para trás. Você vai andando, certo? Você vai andando direitinho, ela vai atrás de você. E quando vocês dois estiverem lá fora, né, fora do submundo, não estiverem mais sobre a sombra dos infernos, aí sim você vai poder olhar para ela. Aí o que acontece? Orfeu tem que confiar de que ela está atrás dele, porque ele não pode ir para trás e ele não pode ajudar, né? Então a alma vai seguindo. E eles vão saindo ali dessa caverna, né, que é o Hades, e quando chega do lado de fora, quando o Orfeu é banhado pela luz do sol, ele acha que Eurídice também saiu, que também está sob a luz do sol, e olha para trás. E quando ele olha para trás, ele percebe que Eurídice ainda não tinha saído, ainda faltava um pouquinho. E aí ela é tragada de volta pelos infernos, né? E ela fala, Orfeu, Orfeu e tal. E aí ela é levada definitivamente e Orfeu fica cantando, né? Chorando, sentindo a falta dela e falando o nome dela eternamente, né? Chorando pela perda então que ele teve da própria alma. Então o mito de Orfeu e Eurídice fala justamente da descida aos infernos para a busca, né, da própria alma. Só que no final dá errado. É como se fosse aquele pouquinho que falta, né? Porque quando ele olha para trás, ela está quase voltando à vida, né? Ela está quase sendo banhada pelo sol. Só que ele não consegue, ele olha para trás. E quando ele olha para trás, né, ele perde toda essa possibilidade. Então é como se fosse essa saga humana, né, que é capaz de tantas coisas, mas que no finalzinho, né, ela precisa aguardar um pouco mais para não perder tudo aquilo que ela conquistou. E a cabeça do Orfeu, Renata, o que ela está fazendo aí? Diz que Orfeu, ele fica tão triste com a perda dela, que ele não quer mais saber de nada nem de ninguém, ele só fica cantando suas canções tristes, né? E como ele é símbolo de harmonia, e ele é desejado por todas as mulheres, né? E ele não quer nada com ninguém. Por quê? Porque ele só é fiel à própria alma. Então as mulheres enfurecidas, né, acabam matando o Orfeu, cortando sua cabeça e jogando a cabeça no rio junto com a sua lira. Só que mesmo assim, né, mesmo ele morto, ele ainda vai com a sua cabeça cantando suas canções tristes e chamando pelo nome de sua amada. Eurídice, Eurídice. Viu? E é justamente quando as ninfas encontram a cabeça de Orfeu.
Então é esse o momento que o Waterhouse escolhe, né, para botar na sua pintura, que é justamente o finalzinho do mito de Orfeu e Eurídice. Ok? Então tá aí a obra, muito bacana, é um mito muito bonito, né? E eu sempre fico pensando, poxa, mas ele fez tanta coisa, né? Desce aos infernos, consegue tanta coisa, só que no final é como se faltasse algo. O que será que falta? Orfeu, ele era um ser praticamente perfeito, né? Belo, dominando a música, a arte. E mesmo assim, né, no finalzinho, ele ainda perde a alma. Talvez seja uma ideia de que a gente não pode dar as coisas por garantidas, né? A gente tem que esperar a finalização. É um mito que fala da velha máxima que as coisas só terminam quando elas acabam, né? E no caso ali, ainda não tinha acabado, ainda faltava um pouquinho. Vamos para a próxima obra? Na próxima obra aqui, agora a gente entra no mito de Ulisses, certo? Aqui é uma das personagens, essas duas que eu escolhi aqui, é uma das personagens do mito do retorno de Ulisses para casa, que é a Odisseia. Ulisses, gente, depois eu tenho que fazer um vídeo só sobre a Odisseia, né? Tá? Já vou colocar aqui, já vou anotar. Ulisses, ele é um dos grandes heróis da Guerra de Troia. E é ele que tem aquela ideia fabulosa de fazer o cavalo de Troia. Isso é uma ideia de Ulisses. Ulisses fica tão vaidoso de ter tido essa ideia que ele começa a dizer que não precisa dos deuses. Ele fala, eu acabei essa guerra 10 anos aqui, acabei com ela sozinha, e você não precisa de ninguém não, porque eu sou muito inteligente, eu me viro sozinho. Não faça isso, tá? Quando os deuses estão ali, você, por favor, não fique desdenhando. Porque o que acontece? Poseidon fica muito chateado com essa história e fala assim, Ulisses, você acha que não precisa de ninguém não? Pois você vai voltar para casa pelos meus mares e eu quero ver se você consegue chegar em casa sem minha ajuda. E aí, dentro da história, Poseidon vai justamente fazendo com que ele passe por muitas provas. Ele para em muitas ilhas, né? Cada ilha tem uma história diferente, tem um desafio diferente, né, que ele tem que ir, que são justamente as provas do herói. E o Waterhouse escolhe alguns momentos dessa saga dele voltando para casa, né, para pintar. E eu trouxe alguns desses momentos aqui. Então o que a gente tem? Ulisses voltando para sua casa depois de 10 anos de luta e com Poseidon dificultando a vida dele. Então ele passa 10 anos na Guerra de Troia e depois ele passa 10 anos tentando voltar para casa. E por que ele não consegue? Justamente porque os deuses vão uns ajudando e os outros boicotando, na ideia de fazer com que Ulisses perceba que o homem precisa dos deuses, ok? E um dos lugares que ele para é justamente a ilha de Circe. Circe é uma grande feiticeira que, no caso aqui, ela transforma os homens em animais. Como é que ela faz isso? Ela oferece aos homens que chegam perto ali do seu palácio um banquete. Ela oferece banquete e oferece uma taça de vinho. E essa taça de vinho é enfeitiçada, né? Circe é uma grande feiticeira. E quando as pessoas tomam esse vinho, elas se transformam em animais. E elas se transformam em animais que representam as energias, né, ali das pessoas que estão sendo enfeitiçadas. Então, alguns se transformam em leões, outros em javalis, né, animais enormes, mas outros também são transformados em tartarugas, enfim, você tem todos os tipos de animais ali, porque todos nós, né, temos essas energias dentro da gente. E é como se ela fizesse, através desse feitiço, que a pessoa ficasse aprisionada nas suas energias materiais. Então ela vira um animal, ela perde o domínio, né? A pessoa perde o domínio sobre a sua parte animal e vira o animal de fato, certo? Quando Ulisses para nessa ilha, ele não sabe que é a ilha de Circe e ele manda, né, a sua tripulação ir lá descobrir o que tem, porque eles precisam se abastecer, precisam de água, de comida. E o pessoal não volta, né? E aí ele vai procurar pela sua tripulação.
E aí é que ele lida, né? Ele encontra o palácio de Circe e Hermes ajuda ele e fala assim, olha, quando você chegar lá, não aceite a bebida que ela vai te oferecer, né? Justamente, e aí quando você não beber, você vai conseguir continuar, né, na sua forma humana tal e vai conseguir livrar toda a sua tripulação, ou seja, os deuses dão uma ajudinha ali para Ulisses, né? E o Waterhouse escolhe justamente esse momento, né, em que ela está oferecendo a taça para Odisseu, né, para Ulisses, que é o mesmo personagem, né? Odisseu, Ulisses em grego e a tradução latina, né? Então tá Circe aqui oferecendo a taça que a gente sabe que ele vai recusar. E aí ele não vai se transformar em animal, né? Circe vai falar, encontrei um homem à minha altura, e vai se apaixonar por ele, e aí é a outra parte da história, certo? Aqui na obra, então, gente, vamos dar uma olhadinha nela? A gente tem aqui agora uma figura redonda, né? Dando o centro. Você vê que toda a parte luminosa, né? Ela parte aqui desse espelho e fica todo o corpo de Circe fazendo contraste. Se você olha com detalhe, você vê que o Ulisses está aqui, não, ele está refletido no espelho, tá vendo? E ela está oferecendo essa taça que transformaria ele em animal. E aqui você vê que tem um javali, né? Um javali aqui, e toda essa ideia do sonho, né, que eu falei para vocês, você vê aqui a fumaça saindo, uma espécie de um incensário, dando essa ideia de feitiços, né, e muitas ervas soltas aqui. Então você vê que ele tem uma harmonia muito bacana, onde ele faz ela de centro, né, o ponto luminoso aqui, e você tem aqui também a harmonia da taça com a figura do Ulisses, né? Você vê que a taça e o Ulisses, eles fazem uma reta, né, que também dá esse equilíbrio dos volumes dentro da pintura. Certo? Escolhi uma outra aqui, que é uma outra história de Circe, não é exatamente dentro do mito de Ulisses, mas é quando ela vai transformar Sila, né, que é uma ninfa, num monstro marinho. Então tá aí Circe, uma obra também do Waterhouse, no momento em que ela vai enfeitiçar a pobre da ninfa, transformando ela num monstro, né? Então você vê aqui esse verde, né? Você vê o rosto ainda meio junto ali, né? Com esse fundo, é como se ela estivesse numa caverna, né? E esse ponto aqui de luz destacando bem o rosto aqui, né? Esse olhar meio sombrio, justamente porque ela vai acabar com a vida da pobre coitada, né? Então tá aqui uma outra obra do Waterhouse. Um outro momento que ele coloca... Ah, mas eu não quero esse aqui não, peraí, não quero esse agora não, sabe por quê? Porque eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, que é Ulisses e as Sereias, porque aqui é uma outra prova que Ulisses passa dentro das suas aventuras. E aqui ele está passando por um momento, aqui de novo, né, o nome da obra, Ulisses e as Sereias. E quem são as sereias, Renata? São essas aves. Aí você fala, não, Renata, a sereia, ela tem rabo, ela é que nem a Disney, né? Não, não é. As sereias dentro da Grécia eram essas aves, né? Com cabeças de mulher e que faziam sons altamente estridentes. E Ulisses precisa passar por um rochedo que bate, né? E aí o rochedo está aqui atrás, se você vê, ó, aqui no fundo, né, tem os dois rochedos, ele tem que passar por ali, e para chegar até lá, ele precisa passar justamente pela prova das sereias. As sereias, elas são representações de todos os desejos, seduções, né? Essa parte de que a sereia seduz os marinheiros, eles morrem afogados, é muito parecida, certo? Apesar de ser uma ave, ela também seduz os marinheiros e eles acabam envolvidos e morrem, não naufragam, né? Não chegam na sua missão. E o que é interessante dessa parte do mito que a gente pode perceber aqui na obra que o Waterhouse fez? Diz que Ulisses, ele se coloca no mastro, tá vendo que ele está preso no mastro? Né? Assim, quem conhece o mito já sabe que Ulisses é esse cara aí. Quem está vendo a obra pela primeira vez dá para desconfiar porque ele é
o ponto central, né? Ele é o ponto vertical da obra e é o homem que está em destaque, né? Então, se você não conhecesse essa história, você estava desconfiado já que esse daí era Ulisses, né? E de branco também, que é uma roupa que faz o contraste aqui com o mar, né? E dá um certo destaque para a figura dele, contrastando com o azul aqui atrás. Então Ulisses descobre que tem que passar por esse lugar e que ele acha que ele não é capaz ainda de não se deixar seduzir pelo canto da sereia, certo? Então o que ele faz? Ele distribui tampões, né, para a tripulação dele e se amarra no mastro. Então se você for ver aqui, ó, estão vendo os homens que estão remando? Que todos eles estão com o ouvido tampado, eles têm um pano, né? É o tampão. Ó, esse aqui tem a mão nos ouvidos, aqui você tem uma sereia, né, seduzindo um aqui. O que aconteceu? Ulisses, em algumas versões diz que os tampões acabam, né? E em outras versões é que Ulisses quer ouvir o canto da sereia de fato, ele quer passar pela prova, só que ele não tem mais tampão. Então o que ele faz? Ele se amarra no mastro, que é como quem diz assim, eu sei que eu não sou forte o suficiente, eu quero ouvir, eu vou ter que passar por essa prova, eu vou ter que ouvir as sereias, mas eu vou me segurar, né, nesse mastro. E o que o mastro representa? A verticalização, gente, os elementos verticais dentro do mito normalmente representam crescimento espiritual, os valores que a gente tem, né, que são as coisas que vão ligar céu e terra, que vão juntar esses dois mundos. Então, quando ele se amarra no mastro, ele está justamente se amarrando, né, se fortalecendo, se garantindo mesmo, quando ele se amarra nos próprios valores verticais, verticalizantes, que é justamente a representação desse momento que ele está aqui, preso no mastro, certo? E ele consegue passar, justamente porque ele está amarrado. Se ele não tivesse amarrado, ele não conseguia. E o que esse mito fala para a gente? Ele está falando justamente assim, da gente não perder noção de quem somos. Não acho que você está preparado para tudo, sabe aquele negócio assim, não, isso daí não é problema, eu consigo qualquer coisa. O problema de Ulisses era justamente essa petulância, né? No início da história ele se acha melhor que os deuses, agora ele já está meio assim, meu Deus, será que eu passo pelas sereias? Né? Então a gente precisa saber das nossas forças, mas também das nossas fraquezas, justamente para poder fazer com que elas não nos impeçam. Então ele fala assim, poxa, eu não sou tão forte, onde é que eu vou arrumar forças? Aonde que eu vou conseguir a retidão, né, para poder passar por aqui sem me deixar seduzir? Aí está o mastro representando todo aquele elemento que verticaliza, né, o ser humano, que torna ele um ser em pé capaz de unir céu e terra. Bonito, né? E tem uma dica também, gente. Quando você encontrar uma sereia na rua, tá, tentando te seduzir, aquele famoso canto da sereia, certo? A Grécia, ela dizia que para você não ser seduzido pelo canto da sereia, você tinha que cantar melhor do que ela, você tinha que cantar mais alto do que ela, né? E como as sereias representam a sedução, o que é cantar melhor do que as sereias? É um pouco do que Ulisses fez, é cantar os próprios valores, né? Estar seguro de quem você é e dessa forma a sua força se torna maior do que a força das sereias. E é isso que Ulisses fez, ele deu o jeito dele, ele se amarrou no mastro, se segurou nos valores e não caiu no canto da sereia, ok? Então aí mais uma das obras do Waterhouse, e aí agora eu vou voltar para que eu pulei, que é essa aqui, que se chama assim, gente, é só um detalhe aqui. Você vê que essa obra ela tem uma composição um pouquinho diferente, né? Porque no centro você tem aqui, ó, essa ave, né, aqui no centro, mas você não tem tão certinho um personagem, mas você tem o barco, vocês estão vendo, ó, que o barco, a ponta do barco, ele contrapõe com esse volume aqui que é o próprio Ulisses, ó. Então aqui, esses dois elementos do barco virando, né, e do Ulisses aqui embaixo, eles dão essa harmonia também. E a pontinha do navio está entre os rochedos, o que também dá uma sensação de equilíbrio. E você tem a parte do navio embaixo, né?
Então é um volume embaixo e esse paredão do outro lado, percebe? Então eu tenho aqui embaixo o navio, fazendo, contrapondo com todo esse rochedo que tem aqui atrás. Então são dois volumes se compensando também. Legal, né? Veja, a ideia é você tentar encontrar esses volumes, as cores, os contrastes, mas não precisa se preocupar muito não, porque aqui não é análise de especialista, é análise de leigo. É só para você olhar para a obra e procurar mais detalhes, tá bom? Para tornar a sua apreciação cada vez mais bacana e permitir que você guarde, né, mais detalhes das obras que vê. Então vou voltar aqui para Penélope, que já é para o final da história, né? Ali de Ulisses, que é quando ele chega em casa. Veja, ele está há 20 anos fora, né? 10 anos da Guerra de Troia, e aí 10 anos, né? Levando o peso dos deuses, tentando chegar na sua Ítaca, né? Tentando voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele descobre que a sua esposa continua fiel a ele, né? Todo mundo diz que ele morreu, e ela fala, não, meu marido não morreu, ele está vivo, eu vou ficar esperando. Só que ela está sendo cortejada, né? Todos os homens da região querem casar com Penélope, né? Porque ela é, além de uma mulher muito especial e linda, o pessoal quer as terras do Ulisses. Então, você tomar Penélope, né, representação da alma de Ulisses, é você tomar tudo que ele tem, né? Daí esse cortejo que você tem. O Waterhouse é muito bonzinho na representação dos homens que estão cortejando Penélope, porque na história eles são muito mais violentos do que está acontecendo aqui, né? Que estão dando flores, tá vendo? Estão tocando música, e a interpretação do Waterhouse dessa parte. E a Penélope está aqui tecendo um tecido mortuário, né, que a gente chama. E ela está fazendo, então, tecendo essa peça que ela tece durante o dia e desfaz durante a noite. Porque o que ela fala? Ela diz, olha, eu vou fazer essa peça, né, e quando terminar, eu vou escolher um de vocês. E eles acreditam, certo? No dia que eles descobrem que ela tece durante o dia e desfaz durante a noite, aí tem uma grande revolução. Só que aí Ulisses já está por perto e tal, e a coisa, enfim, vai ser resolvida, certo? Aqui na obra, então, é justamente essa parte. E é interessante essa coisa de você tecer, né, fiar e desfiar, fiar e desfiar. Alguns interpretam como sendo, durante o dia a gente constrói, né, no consciente a gente constrói, e de noite a gente desconstrói, né, o inconsciente vai desconstruindo. O fato é que essa estratégia da Penélope faz com que ela consiga adiar a decisão por muito tempo, né? Ela consegue segurar os pretendentes ali durante muito tempo. E que é o que ela quer, que é o objetivo. No fundo, o que ela quer? Ela quer ficar parada, né? Ela não quer que as coisas aconteçam. Ela quer ter a oportunidade de esperar ainda a volta do marido, que ela ainda tem, né, no fundinho, esperança de que ele volte. Então, como é que você para as coisas? Você desfaz aquilo que você faz, você tira a continuidade. Você faz as coisas pela metade, né? Aí o que você faz no final? Você para a vida. Você fica com ela totalmente estagnada. No caso aqui, é o que ela quer fazer, porque ela quer esperar Ulisses e ela não quer casar com os pretendentes. O problema é quando a gente usa essa estratégia de uma maneira meio inconsciente, onde a gente fica empacado na vida, parado, né? Tecendo e destecendo, criando e destruindo. A gente faz as coisas e a gente mesmo desfaz, ou a gente desiste, ou a gente larga, e a gente não termina as coisas que começam. Né? Então é um momento eterno, digamos assim, que ela fica nesse tapete. E a gente, no caso, se a gente não quer, né, parar a vida, é bom que a gente termine as coisas que a gente começa. E até porque, veja o símbolo, quando você termina a peça, você termina de tecer ali, é quando as coisas vão acontecer. Né? Então a gente precisa terminar as coisas para que a vida continue fluindo, para que as coisas tenham continuidade, certo? E aqui na nossa obra, então, o que a gente olha do Waterhouse? A gente tem a figura principal bem destacada aqui, né? Que é a Penélope, justamente, fazendo o seu tear, tá aqui suas damas de companhia ajudando.
E aqui você tem um mundo interno um pouco mais escuro e a contraposição aqui, ó, do externo, esse branco aqui, onde estão os pretendentes de Penélope. Então aqui está o escuro, aqui está o claro, você tem mais escuro em cima também, né? E as roupas também chamando bastante atenção. Aqui no caso, o corpo de Penélope, que marca o meio do quadro, esse vermelho chama bastante atenção. Tanto que ela é a primeira figura que a gente vê, né, que chama a atenção da gente, e depois normalmente a gente cai para esse claro aqui do lado, ok? Então tá aí mais uma obra do Waterhouse falando de mitologia. Espero que vocês tenham gostado e que as dicas que a gente está vendo aqui de como apreciar essas obras ajudem você a desenvolver o amor pela mitologia, pela arte, pela história. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.